E aí, comissionados? Tudo bem, gente? Tudo bem com vocês? Galera, bem-vindos a esse ambiente de estudo, a mais um vídeo, terceiro vídeo que a gente tá aqui. E eu não acho que hoje seja o dia do primeiro capítulo de Tiago, mas calma que vai dar certo. E aí, gente, tudo bem? Graças a Deus, mais uma vez aqui. E vamos nessa, nos aprofundar nesse livro tão especial que é Tiago. Eu acabei não falando o porquê escolhemos Tiago. Na verdade, nós temos uma comunidade local, que foi dito no primeiro vídeo, se chama Igreja Cristã Nova Vida com Deus. E essa comunidade local, a gente acabou pensando, que tal a gente ler um livro junto com a igreja, não é? E o livro que a gente pensou foi o livro de Tiago. E ele é um livro muito relevante para a vida espiritual, porque a gente vai observar isso, né, conforme a gente for lendo, mas ele tem muitos tópicos de fé importantes, muitos tópicos de vida cristã importantes que nós precisamos focar, observar, guardar e praticar, não é? E é isso. Aí a gente acabou lendo com a igreja local, nós lemos até o capítulo 5, que é o último, né? E foi o primeiro livro que a gente conseguiu terminar juntos, em comunidade. E agora a gente trouxe o estudo pra cá, pra acessar outras pessoas e pra continuar acessando nossa igreja local, ajudando a entender mais, falando algumas coisas que não deu pra falar, como esse vídeo. Esse vídeo vai ser um vídeo de introdução ao livro de Tiago. No vídeo passado eu dei uma breve introdução às cartas, e neste vídeo eu queria dar uma introdução ao livro de Tiago. Se você assistiu o primeiro vídeo, parabéns. Se você não assistiu, vai lá e assista. E eu queria citar uma coisa, porque no primeiro vídeo, né, já entrando aqui na introdução ao livro de Tiago, no primeiro vídeo, eu acabei me embaraçando. Por quê? Porque eu quis falar sobre texto e contexto, só que eu não me lembrei do exemplo que eu tinha na mente sobre texto e contexto. Mas é isso que a gente vai falar aqui, certo? Ai, Bel, o que eu preciso para poder estudar? Como a gente já falou, o caderninho e a Bíblia. Só isso, gente. E a caneta. Só. Por isso, pega a Bíblia, pega o caderninho, pega a caneta. Bora lá. O que acontece? Nós vamos observar Tiago, capítulo 1, versículo 1, somente hoje, porque a gente só vai dar a introdução. Eu, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio esta carta às 12 tribos espalhadas pelo mundo. Saudações. Gente, o livro de Tiago é muito bom. O que vai acontecer? No vídeo passado, nós observamos que existe... Tô com a minha colinha aqui, tá bom? Nós observamos no vídeo passado que existe uma... Calma aí, me embaracei. Que as cartas, elas normalmente são definidas em introdução, desenvolvimento e conclusão. Aqui nós temos a introdução. Na introdução, a pessoa ela se apresenta na carta, ela fala quem ela é e normalmente ela fala para quem ela está escrevendo a carta. Em alguns livros, algumas cartas sim, em outras cartas não, mas na carta de Tiago nós observamos que sim. Eu, Tiago, calma aí. Vamos dar a introdução. Aí a gente começa. Antes, eu queria falar sobre por que a gente está dando a introdução. Por que a gente tem que ver quem escreveu, por que escreveu, quando escreveu. Porque é importante que nós entendamos que, isso foi falado no primeiro vídeo, Tiago não escreveu o capítulo 1 pensando na Isabela. Na Isabela de 2025, de 2024, enfim, na Isabela Freitas. Ele não escreveu o capítulo 1 pensando em mim, até porque como que ele ia pensar em mim, bichinho? Ele nunca ia pensar em mim, na verdade. E ele escreveu o capítulo 1 pensando em um grupo de pessoas que ele conhecia na época, ou que ele não conhecia, mas que ele sabia que ele existia da época. E é para esse tipo de pessoa que ele faz o quê? Que ele escreve. Para nós entendermos o texto,
falando da Bíblia, né? Claro que isso serve para qualquer outro texto, outra história. Nós temos que entender o contexto. E aí foi o que eu tentei exemplificar, né? Numa praia, eu não me lembro como que se chama. Deixa eu ver. Gente, eu tenho que ter apoio, né? Vai que eu esqueço as coisas. Por exemplo, falando sobre texto e contexto. O que é texto e o que é contexto, Isabela? É como se fosse assim. Existe uma praia de nudismo. E nessa praia, ela tem uma plaquinha escrita: proibido usar biquíni. Né? Falando, enfim, das meninas. E existe uma praia, por exemplo, muçulmana. Gente, eu tô jogando aqui uma ideia. Eu vi isso daqui faz tempo, faz uns anos. Então, enfim, é só pra entender mais texto e contexto. E existe uma praia de muçulmana. E ela tem a mesma placa escrita: proibido usar biquíni. E aí que a gente entende. Os dois têm o mesmo texto, mas são em contextos diferentes. Por quê? Porque em uma praia de nudismo, a gente sabe, né, as pessoas elas vão estar sem roupa, por isso é proibido usar biquíni, né? E numa praia muçulmana, as mulheres, elas têm essa cultura de se cobrirem, de cobrirem o seu corpo, não é? Por isso que é proibido usar biquíni. Então, nós percebemos que é a mesma placa, é a mesma frase, porém em contextos de cultura diferentes. A mesma coisa aqui na Bíblia. Por isso que nós temos que entender quem era esse povo, para quem que Tiago escreveu, o que acontecia com esse povo para Tiago falar essas coisas. Porque Tiago ele não estava pensando necessariamente em mim, ele estava pensando nesse povo que ele estava indo escrever. Então nós temos que pensar nisso, pensar em quem Tiago estava pensando, certo? E é muito, muito, muito... Gente, tá chegando mensagem aqui, então, ó, fica tranquilo. É muito interessante. E nós conseguimos entender de uma maneira melhor o texto. E o que o Espírito Santo quer nos revelar através desse texto, não é? E é por isso que nós vamos entender primeiro a introdução, que é o quê? É o contexto do texto. Quem escreveu? Tiago. Mas que Tiago? Na Bíblia tem mais de um Tiago, mas eu só vou relatar aqueles dois mais conhecidos, né? Que é quem? Tiago, irmão do Trovão, que era o irmão de João, filho de Zebedeu. E Tiago, irmão de Jesus. Nós observamos que é interessante porque tem dúvidas quanto a isso. Porém, a mais certa é que quem tem escrito esse livro seja Tiago, irmão de Jesus, né? Por quê? Porque o Tiago, irmão de João, que era filho de Zebedeu, que era discípulo de Jesus, esse Tiago, ele morre bem no início da igreja, praticamente. Ele vira um mártir, ele morre em nome do Senhor Jesus. E, se eu não me engano, eu não sei se isso está contando em Atos, não me lembro. Mas ele acaba morrendo. Ele é morto, né, em nome de Jesus. Pelo nome de Jesus, né, por causa da anunciação do evangelho. E essa carta, ela data uns anos mais pra frente, ou seja, não tem como Tiago, discípulo de Jesus, filho de Zebedeu, ter escrito. Eu vou ler aqui. E o que sobra é o Tiago, irmão de Jesus, né? Um dos irmãos mais novos de Jesus. Porque se a gente colocar Jesus como irmão mais velho, né? Ele é um dos irmãos mais novos. Quando tem aquele texto que fala assim: Jesus, sua mãe e seus irmãos estão esperando lá fora. E aí fala que tava Maria, e aí começa uma escadinha. Tiago, tarará, tarará, tarará. Então, provavelmente, Tiago era o irmão mais velho depois de Jesus. Se contar com que... Se a gente pensar que talvez o autor tenha escrito por ordem, né, de idade. Porque ele faz os seus irmãos, sua mãe, Tiago, e aí os outros nomes dos outros irmãos de Jesus. Sim, Jesus teve irmãos, porque Maria e José, como um casal, eles continuaram a ter uma vida de casados, normalmente, né? E
gerando. E a Bíblia ela tem outras partes onde citam os irmãos de Jesus. Se eu não me engano, se chama Concílio. Gente, tem que falar mais rápido. Concílio de Jerusalém. Se eu não me engano. Que é o quê? Que é quando Tiago, esse Tiago que a gente vai ler, que muito provavelmente foi ele, né? Vai dar um discurso ali defendendo uma questão da fé, enfim. Se eu não me engano, era sobre circuncisão e incircuncisão. Que era quem? O irmão de Jesus. Nós percebemos que muito provavelmente todos os irmãos de Jesus, ou pelo menos aqueles que se converteram após a morte e ressurreição de Jesus, né? E no livro de João, nós percebemos um texto onde os irmãos de Jesus, a família de Jesus, ia contra ele. Talvez por ele ter nascido. Poxa, a Manu, minha irmã, vamos supor, né? Eu nasci com a Manu, eu cresci com a Manu, eu vi a Manu andar, eu vi a Manu fazer tanta coisa. Como ela pode ser alguém escolhida? Então, talvez, no sentido de Jesus. Então, talvez é isso. Tiago talvez pensava dessa forma, os irmãos talvez pensavam dessa forma. É Jesus. Eu nasci, eu vi, a gente brincava junto, tal, não sei o que. A gente conversava, conversas normais, como ele pode ser o escolhido. Então nós percebemos que, muito provavelmente, eles se converteram depois da morte e ressurreição de Jesus. Não é? E, de acordo com algumas tradições judaicas, Tiago ele era bem comunicativo, bem acessível e bem conversativo no sentido de conversar assim com as pessoas, e ele tinha um título ali no ambiente como Tiago, o Justo, né? Segundo as tradições judaicas. Enfim, continuamos. Para quem que Tiago escreveu? Nós percebemos agora que foi Tiago, irmão de Jesus, que escreveu agora. Para quem que ele escreveu? Nós percebemos que ele fala assim: escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele não se coloca como irmão de Jesus, né? Isso é uma curiosidade, eu vi isso no estudo da menina que eu citei aqui, da mulher que eu citei, que é Graça em Flor, o canal dela. E ela falou sobre isso, sobre a questão de que é interessante porque ele não necessariamente se identificava, tipo assim, o que era mais... porque é um pouco complicado de eu explicar, mas no sentido de que Jesus... ele foi 100% homem e 100% Deus. Mas eu não vou saber explicar isso aqui. Mas enfim, vamos continuar. Ele vai lá e fala: o Senhor Jesus Cristo envia essa carta às 12 tribos espalhadas pelo mundo. Então ele coloca pra quem essa carta? Ele fala: envia essa carta às 12 tribos que estão espalhadas, que estão dispersas pelo mundo. Saudações. O que acontece? Esse dispersas pelo mundo é por causa da perseguição. Então nós percebemos que o evangelho explode, acontece Atos 2. Depois de Atos 2, começa o pessoal a se juntar em comunidade, falar do partir do pão. Eles partiam pão, vendiam suas casas, viviam em família. Aconteciam muitos milagres, mas tinha conspiração, né? Tinha um grupo de fariseus, tinha a parte de Roma que estava falando: não queremos esse tipo de gente aqui. Só que aí o que acontece? Chega um carinha chamado Estevão, e Estevão anuncia com garra o evangelho, né? Explicando de maneira resumida. No fim, Estevão é apedrejado, ele é morto, e a partir disso que começa a perseguição da igreja, porque fala que a partir disso eles começaram a perseguir e a igreja começa a se espalhar. Ou seja, se você participa de uma comunidade local, imagine você na sua comunidade local, de repente, você que cresceu, você que entende comunidade local, você que entende o que é ser família em Cristo. Eu estou aprendendo, eu confesso que eu ainda estou aprendendo a entender isso. Porém, eu percebo que a maior parte da minha família, falando assim de família não no sentido de sangue, mas colocando todas as pessoas que eu conheço que são os meus amigos, é a igreja. Então, se acontece essa dispersação, eu fico um pouco perdida, porque eu não tenho tal pessoa que me ensinou como amar Jesus do meu lado, tal pessoa que me ensinou o que é o evangelho, tal pessoa que me ensinou como é ler a Bíblia, que eram pessoas que me ajudavam na caminhada de fé. Então, era assim que estava a igreja, dispersa. E aí, nós observamos que
aqui não é só sobre, ele cita as 12 tribos, mas não são os judeus apenas. Era toda a igreja, então eram gentios que tinham se convertido. Ele coloca as 12 tribos como se fossem as 12 tribos da nova aliança, que é o quê? Todo o povo de Deus, não só o povo de Israel, como nacionalidade definida, mas o povo de Israel, o povo de Roma, todo mundo que virou cristão, certo? Foram espalhados para todos os lugares. E ele escreve essa carta para eles. A data já é algo que não fala aqui, que você teria que o quê? Fazer ligação, falar, ver, tal, pensar muito, misturar outros estudos. Então nós temos alguns teólogos, né, que foram os que estudaram para isso, que eles datam entre 40, porque é uma briguinha, né, mas é entre 40 e 60 depois de Cristo, né? É entre esse período, 40 e 60 depois de Cristo, que foi escrita essa carta de Tiago. E é interessante que eu falei, gente, Tiago foi a primeira carta que nós temos de todos os livros aqui que nós temos na Bíblia, foi a primeira a ser escrita. Ou seja, Mateus foi escrito depois, João foi escrito depois, todas as cartas de Paulo foi escrito depois, Apocalipse, obviamente, foi escrito depois, mas isso fez um boom na minha cabeça, porque eu imaginava que não, eu imaginava que Mateus já tinha sido escrito. Mas não, foi Tiago. Tanto que nós observamos que nessa carta não tem muita briga, no sentido de... Por exemplo, nós observamos que em Coríntios tem discussões muito mais amplas. Como funciona a salvação? Gente, é muito difícil essas coisas, né? Então as discussões, as brigas muito mais... Briga do bem. Muito mais amplas, muito mais elaboradas. Aqui eles estavam começando, era tipo assim... Vamos ser gratos. Só que isso não desvalida a carta, jamais está repreendido em nome de Jesus. Mas estou falando que são temas, princípios fortes, bases fortes que nós temos que ter na nossa vida cristã, mas que não são discussões tão elaboradas. Porque Paulo, ele fala sobre grupos, onde um defendia uma coisa, outro grupo defendia a outra. Entendeu? Por quê? Porque eles tinham ali uma outra convivência de evangelho. Já tinham vivido o evangelho era faz tempo. Já tinha começado a surgir dúvidas mais tenebrosas, dúvidas mais pesadas, discussões mais difíceis. Enfim. É isso. Então a gente data entre 40 e 60 porque não tem como datar uma data específica, no caso. É difícil datar de qualquer livro, mas desse livro é bem difícil também, porque Tiago não fala sobre nada. Então não tem como eu colocar uma data específica. Propósito. Propósito e natureza. Ele foca muito na sabedoria. Tem gente que chama o livro de Tiago de um livro de sabedoria, como se fosse o livro de Provérbios, que eu falei aqui. Só que eu acho mais legal ter Tiago como um livro de vários sermões curtos. Sermões, pregações. Por quê? Porque ele vai pulando de um tema pro outro assim, ó. Gente, nós temos que amar. Aí depois, vamos falar sobre o mundo espiritual. Aí depois, não. Nós vamos falar sobre fofoca. Então, ele fala sobre um monte de coisa assim de uma vez. Pá. Então, eu gosto da ideia de pensar no outro lado, que é o quê? Que ele não é um livro tanto de sabedoria, mas que ele é, na verdade, um conjunto de pregações soltas. Certo? E aí, eu anotei uma frase que é muito interessante. Por quê? O desejo de Tiago é que os crentes vivam consistentemente a fé que eles proclamam. Então é isso que define o livro. Tiago ele vai falar sobre uma fé consistente. Como viver uma fé firmada na rocha. É isso. Deixa eu ver o que mais. Aí tem uma listinha de temas principais que eu não vou citar aqui, mas enfim, é um esboço. Gente, tô atingindo o limite em todos os vídeos. Mas é isso, se você ficou até aqui, agradeço, Deus abençoe. Espero muito que tenha dado pra entender. Se não deu pra entender, coloca nos comentários, por favor. A gente precisa ouvir a opinião de vocês. A gente precisa entender se deu certo, se não deu certo, se vocês estão entendendo do jeito que a gente tá falando, se não estão entendendo. Mas o Espírito Santo revela muito mais aos nossos corações. Deixa um like, compartilha pra galerinha, né? Compartilha pra sua igreja,
seu grupo. E se você não é cristão também, bem-vindo. Vamos conhecer o Evangelho juntos. E é isso. Comenta, compartilha, enfim, deixa o like, mas principalmente compartilha, por favor, porque a gente tá fazendo isso pela primeira vez e a gente quer opiniões, tá? Se você quer alguma coisa a acrescentar, se você quer algum tema a ser discutido, fale, a gente tá disposto a ouvir. Deus abençoe, galera, beijinho, e o próximo a gente fala do capítulo 1, tá bom? O próximo sim. Deus abençoe, gente.